O Irã está retaliando contra os Estados Unidos da América, embora ainda não esteja totalmente claro de que forma. O Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã declarou que sua resposta aos ataques dos Estados Unidos da América contra instalações nucleares iranianas causará profundo arrependimento em todo o Ocidente. E agora muitos especialistas e políticos estão avaliando de que forma exatamente o Irã pode responder aos Estados Unidos da América. Por um lado, o Irã objetivamente não tem poder militar suficiente para responder diretamente aos Estados Unidos da América. Hoje, o Irã, como ele próprio afirma, em resposta aos ataques dos Estados Unidos da América, atacou Israel. Além disso, o Parlamento iraniano já tomou a decisão de fechar o Estreito de Hormuz, o que vai parar o comércio mundial e aumentar os preços do petróleo. Por outro lado, dentro dos Estados Unidos da América, já recorreram ao aumento das medidas de segurança, temendo atos terroristas. Bem, e em Washington já declararam abertamente que o Irã, em desespero, pode ativar suas células terroristas adormecidas nos Estados Unidos da América e na Europa. Como aconteceu com as forças proxy no Oriente Médio e começar uma guerra híbrida contra todo o Ocidente. O objetivo principal é a preservação do regime de Ayatollah Khamenei e a propagação do caos pelo mundo todo. Então, como o Irã pode realmente responder aos Estados Unidos da América, vamos discutir isso juntos neste episódio. Meu nome é Alexei Petchy, hoje é 22 de junho no calendário. Em seguida vamos falar sobre tudo em ordem. Mas antes de começarmos, peço que você se inscreva neste canal, deixe um like neste episódio, escreva qualquer comentário seu e, além disso, se inscreva no meu canal do Telegram, onde publicamos notícias em tempo real. Ele se chama PecheNews. O link para ele está na descrição deste vídeo. Então, o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica avisou hoje os Estados Unidos da América que o Irã está preparando um contra-ataque. A seguir, vou citar literalmente a declaração do Qasser. O ato de agressão de hoje por parte do regime terrorista americano deu à República Islâmica do Irã o direito legítimo de agir em legítima defesa, inclusive utilizando opções que vão além dos cálculos delirantes da coalizão dos agressores. O Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica entende bem as realidades desta guerra híbrida em grande escala e nunca terá medo do barulho de Trump ou das gangues criminosas que governam em Washington e Tel Aviv. Os invasores devem esperar respostas que causarão profundo arrependimento. Aqui, claro, dá vontade de corrigir um pouco a Guarda Revolucionária. Que invasores? Alguém está invadindo vocês? Acho que não. E aqui já faço uma observação muito importante para manter o fio da narrativa claro. O Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica é uma estrutura militar influente paralela ao Exército Regular do Irã. Ele preparou, armou e financiou uma rede de forças proxy iranianas que abrangem o Oriente Médio. O Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica é de fato um poder paralelo no Irã. Ou seja, existe um governo de fachada, parlamento, exército e assim por diante, e assim por diante, e assim por diante. Mas todo o poder está nas mãos do Corpo de Guardas da Revolução Islâmica, que responde exclusivamente ao Ayatollah Ali Khamenei. Foi justamente através do Corpo de Guardas da Revolução Islâmica que o Irã espalhou o terrorismo pelo Oriente Médio. Hamas, Hezbollah, os Houthis do Iêmen, os rebeldes do Iraque, os rebeldes da Síria, todos esses são projetos do Corpo de Guardas da Revolução Islâmica. E nesse contexto, as autoridades federais e os líderes de várias grandes cidades e estados dos Estados Unidos da América já estão reforçando as medidas de segurança e monitorando ameaças potenciais após os ataques dos Estados Unidos da América a importantes instalações nucleares iranianas. Vou apresentar aqui algumas declarações para vocês. Por exemplo, o vice-diretor do FBI, Dan Bongina, declara o seguinte: nossos recursos estão totalmente mobilizados, permanecemos vigilantes. Que Deus abençoe a América e todos aqueles que a protegem. A ministra da Segurança Interna dos Estados Unidos da América, Kristi Noem, declara: trabalharemos incansavelmente para proteger a pátria americana. O Departamento de Polícia de Nova York informa: estamos monitorando a situação que está se desenrolando no Irã. Por precaução, estamos enviando recursos adicionais para locais religiosos, culturais e diplomáticos em toda Nova York e coordenando ações com nossos parceiros federais. Considerando o status global especial de Nova York, estamos levando essa situação extremamente a sério. Todas as instituições públicas, serviços públicos e outras instalações de infraestrutura crítica estão em estado de alerta elevado para monitorar quaisquer possíveis violações. A polícia de Washington manterá uma presença reforçada em instituições religiosas. Isso foi informado pelo Departamento de Polícia da capital. E assim por diante, e assim por diante. Ou seja, você entende o clima geral dentro dos Estados Unidos da América. Nesse contexto, o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araqi, declarou que a Casa Branca beligerante será totalmente responsável pelas consequências de suas ações.
Em seguida, sua citação. A República Islâmica do Irã condena da forma mais veemente a agressão militar brutal dos Estados Unidos contra instalações nucleares pacíficas do Irã. Esta é uma violação ultrajante, grosseira e sem precedentes dos princípios fundamentais da Carta das Nações Unidas e do direito internacional. A administração beligerante e fora da lei de Washington carrega responsabilidade exclusiva e total pelas consequências perigosas e de longo alcance de seu ato de agressão. O silêncio diante de uma agressão tão flagrante mergulhará o mundo em um nível sem precedentes de perigo e caos. A humanidade já avançou demais, como espécie, para permitir que um bandido fora da lei nos faça voltar à lei da selva. Bem, essa bravata, claro, é muito barulhenta, bonita, admito, foi dita de forma bonita, mas é um pouco falsa. Aqui, apelar ao direito internacional, falar que os Estados Unidos da América semeiam o caos e a ilegalidade no Oriente Médio. Mas antes de Araghchi declarar isso, vale lembrar que o Hamas, o Hezbollah, os Houthis do Iêmen e todos esses grupos terroristas no Oriente Médio são obra do seu chefe, o Ayatollah Ali Khamenei. Pois bem, os analistas agora afirmam que a decisão do presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, de atacar instalações nucleares do Irã realmente coloca o Oriente Médio em uma situação instável. Como agora toda a atenção está voltada para o próximo passo de Teherã, os analistas dizem que, em uma região que já está à beira do caos, os ataques aéreos de Trump colocam várias opções na mesa para o Irã. E todas elas trazem riscos inerentes para o Irã e para a sobrevivência futura dos líderes desse país. Então, como o Irã pode responder? Bem, a primeira opção para o Irã é a diplomacia. Em primeiro lugar, o Irã pode voltar à mesa de negociações agora mesmo. Esse é um grande incentivo para acabar com a guerra e, curiosamente, para salvar o regime iraniano. O Irã pode declarar que está disposto a negociar e pedir o fim da guerra, mas essas negociações devem ser baseadas no enriquecimento zero de urânio. Por outro lado, o Irã pode, ao contrário, sair agora de forma demonstrativa do Tratado da Organização das Nações Unidas sobre a não proliferação de armas nucleares, pelo qual se comprometeu a não desenvolver a bomba atômica. No entanto, o Irã ainda não terá a capacidade de criar essa bomba, pelo menos nos próximos 1 ou 2 anos após os ataques às instalações nucleares. E é aqui que lembramos da Guarda Revolucionária Islâmica. Será que os conservadores linha dura no Irã aceitariam uma resposta puramente diplomática a um ataque das tropas americanas ao território iraniano? Essa é uma questão em aberto e provavelmente retórica. Essa ala belicosa que vive da guerra, que vive de atos terroristas por toda a região, não vai aceitar isso. Simplesmente aceitar que fomos atacados e em seguida ir negociar e sentar à mesa de negociações. A outra opção são os ataques de retaliação do Irã, o que pode envolver os Estados Unidos da América e todo o Oriente Médio em um conflito complicado e prolongado. O Irã já declarou várias vezes que se os Estados Unidos da América se juntarem a essa guerra e atacarem suas instalações nucleares, eles vão retaliar contra as forças dos Estados Unidos da América na região, contra os interesses dos Estados Unidos da América e, objetivamente falando, não são poucos esses interesses. O Irã também pode recorrer a métodos híbridos. Por exemplo, o Irã pode decidir fechar o Estreito de Hormuz. Essa é uma rota-chave para o transporte de petróleo, o que daria ao Irã a possibilidade de influenciar todo o tráfego comercial no Golfo Pérsico. Isso automaticamente levará ao aumento dos preços dos energéticos. Isso afetará toda a economia mundial. E essa influência geográfica sobre o transporte mundial dá ao Irã a capacidade de causar um choque nos mercados de petróleo, aumentar os preços do petróleo, provocar inflação e destruir o programa econômico de Trump. Ou seja, os riscos realmente existem e hoje o parlamento iraniano já tomou a decisão de fechar o Estreito de Hormuz. Mas já adianto, essa decisão ainda precisa ser aprovada por Khamenei, que nos últimos dias está em silêncio e não aparece em público. E, muito provavelmente, eles vão usar isso como uma forma de intimidação. Porque, de fato, o bloqueio do Estreito de Hormuz afeta imediatamente todos os países do Golfo Pérsico. E aqui, a reconciliação entre a Arábia Saudita e o Irã no ano passado pode ser considerada encerrada. Bem, a Arábia Saudita não vai ficar calada. Mas aqui há mais um ponto interessante. Os Estados Unidos já reagiram a essa ação do Irã. E hoje o secretário de Estado dos Estados Unidos da América, Marco Rubio, declarou que se o Irã fechar o Estreito de Hormuz, que é uma rota-chave para o transporte de petróleo, o primeiro a ficar irritado com isso será o governo chinês. Porque a maior parte do petróleo chinês, ou seja, aquele que a China recebe, passa pelo Estreito de Hormuz.
A seguir, uma citação de Marco Rubio. Eles devem ser os primeiros a dizer que, se minarem o Estreito de Hormuz, os chineses pagarão um preço enorme e todos os outros países do mundo também pagarão um preço enorme. Nós também vamos pagar. Isso terá algum impacto sobre nós, mas terá um impacto muito maior sobre o resto do mundo. Se eles, os iranianos, fizerem isso, será um suicídio econômico para o Irã. Os Estados Unidos da América ainda têm capacidade para lidar com isso, mas essa medida causará muito mais danos às economias de outros países do que à nossa. Esse passo levará a uma escalada em grande escala, que exigirá uma resposta não só da nossa parte, mas também de outros, como a China. Ou seja, Marco Rubio está dizendo claramente que os chineses não vão conseguir simplesmente ficar parados sem fazer nada. Se o Irã der esse passo, não serão apenas os países do Golfo Pérsico e o Ocidente, mas também a China que terá que se envolver e de alguma forma influenciar o Irã. E será que o Irã precisa disso na situação atual? Provavelmente não. Existe ainda uma terceira opção. O Irã pode recorrer a medidas assimétricas, como terrorismo ou ataques cibernéticos, como retaliação contra os Estados Unidos da América, já que os ataques israelenses reduziram o potencial militar do Irã. Por que isso? A questão é que o Irã, claro, pode disparar mísseis, pode lançar drones e assim por diante. Mas a questão é que Israel já realizou uma série de ataques justamente contra instalações onde é produzido o novo combustível sólido para esses mísseis. Por isso, a Guarda Revolucionária Islâmica pode contar apenas com os estoques existentes de mísseis. Então, cada míssil lançado pelo Irã é um ativo que eles não podem substituir muito rapidamente. Por isso, o Irã vai procurar situações em que os Estados Unidos da América não possam simplesmente, montar uma defesa tradicional. E isso inclui justamente o terrorismo e os ataques cibernéticos. Mas há ainda outra ameaça, são as células adormecidas de grupos iranianos na Europa e nos Estados Unidos da América. Os órgãos de inteligência e de segurança dos Estados Unidos já estão realizando uma nova verificação dos cúmplices conhecidos ou suspeitos da organização paramilitar Hezbollah, apoiada pelo Irã dentro dos Estados Unidos da América. Sobre isso, o ex-secretário de Estado dos Estados Unidos da América, Mike Pompeo, afirmou que há preocupações reais de que o Irã possa ativar células adormecidas nos Estados Unidos da América e na Europa para se vingar dos ataques americanos contra suas instalações nucleares. Pompeo, aliás, é um falcão em relação ao Irã, tendo ocupado o cargo de principal diplomata dos Estados Unidos da América e diretor da CIA durante o primeiro mandato do presidente Trump. Ele afirmou que, em sua opinião, o presidente Donald Trump tomou a decisão correta ao atacar as instalações. E a seguir vou citar uma frase-chave de Mike Pompeo. O Irã já há muitos e muitos anos tenta perseguir ex-altos funcionários do governo e outros americanos aqui no nosso país. Eles, de fato, tentaram assassinatos aqui no país e na Europa, em Paris e em Bruxelas. Esses são riscos reais. Precisamos fazer tudo o que for necessário para proteger o povo americano. Em geral, com base em tudo isso que foi dito acima, muitos analistas agora chegam à conclusão de que uma guerra aberta no sentido clássico, com operações terrestres e assim por diante, claro, não vai acontecer. Mas isso com certeza será um conflito prolongado, porque o Irã agora provavelmente vai recorrer a métodos híbridos. Terrorismo, ataques cibernéticos, ativação de células adormecidas, os Houthis do Iêmen vão se intensificar no Mar Vermelho e assim por diante. Essa sim é uma grande ameaça e ela vai continuar enquanto o regime dos ayatollahs permanecer em Teherã. Se Trump conseguir sufocá-lo, então a situação pode mudar. Mas aqui eu deixo reticências. Sua opinião, suas conclusões, escreva nos comentários abaixo deste vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar um like se quiser apoiar o trabalho deste canal. Isso pode ser feito com qualquer doação, ou seja, financeiramente pelos links e dados na descrição deste vídeo ou pelo Quick Response Code na sua tela. É isso, cuidem-se e até mais a todos.